A graça e a paz do Senhor para todos meus irmãos. Olá, gente, tudo bom? Em primeiro lugar, já quero agradecer aos meus irmãos, agradecer a Deus, em primeiro lugar, e todos que assistem deste canal, a qual tem alguns conteúdos para nós aprendermos, né, a palavra de Deus. E hoje eu ia fazer uma série sobre algumas características da igreja dos últimos dias, mas ainda estou preparando, estudando. Mas eu quero trazer aqui também uma pequena reflexão para nós. Eu quero falar sobre algo bem interessante. Eu quero falar sobre um assunto que fala sobre alimente-se da palavra de Deus. Todos nós, servos do Senhor, todo ser humano, toda a pessoa que está neste mundo, que a Bíblia diz que este mundo já é do maligno, nós temos que se alimentar da palavra. Por quê? Porque quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar 66 livros que foi inspirada por aproximadamente mais de 40. Deus inspirou mais de 40 pessoas, entre homens e mulheres, para escrever a verdade. Por isso que a Bíblia ela diz, o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através das Escrituras, onde está escrito sobre o nosso Salvador e aonde nós vamos morar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que hoje eu quero falar sobre alimente-se da palavra de Deus. A Bíblia também nos fala que o homem, já falei isso em outros vídeos, mas o homem, ele é raiz por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dois erros grandes. Muitas pessoas erram por não ter o conhecimento, né? Muitas vezes até lê, mas não se aprofunda, não não se aprofunda a conhecer o escritor, o dono, aquele que inspirou essas pessoas, entre homens e mulheres, para escrever tudo aquilo que nós deveríamos, que nós devemos saber, como viver, como se comportar e saber para onde nós vamos, né? Qual é o nosso destino, para onde nós vamos morar, conhecer ao Cristo Jesus, Salvador e Redentor, Criador dos céus e da terra. Então, só através das Escrituras Sagradas é que nós vamos conhecer este caminho, a verdade e a vida. Este caminho que vai nos levar para uma vida eterna, onde nós vamos morar em uma cidade linda, uma cidade onde Jesus ele foi preparar. Então, por isso que hoje eu quero falar que nós temos que se alimentar sim da palavra de Deus. É um alimento espiritual. É um alimento onde lhe traz força. É um alimento que o Senhor vai conversar com você. O próprio Deus, ele vai conversar, ele vai te ensinar. O próprio Senhor, ele vai nos ensinar a como se comportar, a como andar e para onde nós vamos morar. Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 em diante. Primeiro versículo, lá Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração.
Louvado seja o nome do Senhor. Crê em Deus, crê também em mim. Ou seja, crê em Deus e crê no Filho, naquele que veio, naquele que Deus disse, Deus fala na sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, e vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho não para que o mundo fosse, não para que condenar o mundo, mas sim para salvar. Quando ele fala salvar o mundo, está falando salvar as almas. Aquilo porque Deus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que estava perdido, né? Então, nós muitas vezes alimentamos o nosso corpo, o corpo físico, alimentamos, e isso é essencial. Nós temos que se alimentar, nós temos que alimentar o nosso corpo, né, para que nós possamos estar apto e fisicamente pronto para cumprir o nosso trabalho, para nós se manter o nosso corpo. Precisamos muitas vezes cuidar desse corpo. Então por isso que nós precisamos tomar água, nós precisamos se alimentar com alimentos que não venha corromper o nosso corpo físico. Então o alimento físico, o alimento, né, esse alimento nós necessitamos, que é para fortificar o nosso corpo, a nossa carne, para nos dar coragem. Mas também nós temos que se alimentar no alimento espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra. Muitas vezes nós alimentamos muito a carne. Nós alimentamos muito a carne. Como assim, irmão Adriano? Primeiro eu já falei sobre alimentar o nosso corpo, né? Se alimentar, beber água, comer uma comida saudável, para se manter, fazer esse possível, fazer exercícios, que é bom, né? Ler bastante livros também, que vai trabalhar a tua mente. Quando a gente passa a ler livros, também trabalha a nossa mente, trabalha o cérebro. Ele fica mais rápido e mais rápido para nós entender, melhorar. Mas falta algo na sociedade, no mundo, é de se alimentar da palavra de Deus, é de se alimentar do espiritual. Muitas vezes nós alimentamos muito a carne. Agora eu vou trazer para o lado espiritual. Muitas vezes nós alimentamos a nossa carne, né? Que a palavra do Senhor ela vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. Então se a minha boca ela estiver cheia de palavras que vai desagradar ao Senhor, cheio de coisas torpes, cheio de maldade, isso está alimentando a minha carne. Estou falando agora mais, estou indo mais a profundo. Está alimentando a minha carne, está alimentando a minha mente. Então eu não vou ter como passar uma confiança ou uma edificação para outra pessoa. Eu não vou ter condições até mesmo de aconselhar alguém. Porque como é que eu vou aconselhar alguém se o meu coração está cheio de maldade, se o meu coração só fala heresia, vamos dizer assim, só fala palavrão, mentira. Então isso tudo alimenta a carne. Por isso que a Bíblia diz que lá em Gálatas fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. As obras da carne várias: lascívia, inveja, várias outras coisas que tem lá. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, domínio próprio, mansidão. Isso tudo são o fruto do Espírito. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Que nós venhamos alimentarmos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Que nós venhamos ler mais as Escrituras Sagradas, tem momentos, sei que vai ter momentos que tem pessoas que quando começam a ler a palavra do Senhor sentem sono. Muitas vezes
tá lendo, quando der fé dá vontade de sair. Muitas vezes está lendo a palavra do Senhor, o celular toca, ou alguém chama. Então isso tudo acontece, mas para quê? Porque o inimigo ele não quer, o inimigo das nossas almas, isso é sério. O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós conhecemos a Cristo. Ele não quer que nós conhecemos, que temos mais uma profundidade dentro da palavra de Deus. Então hoje eu quero falar sobre esse alimento espiritual, que é se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da palavra da Escritura. Porque quando nós lemos, nós vamos ver o Senhor falar conosco. Quer ver? Eclesiastes diz assim, Eclesiastes escrito por o sábio Salomão, filho de Davi, um homem que Deus, ele não quis ouro, não pediu a morte dos seus inimigos, não. Ele só pediu sabedoria ao Senhor. Para quê? Para conduzir aquele povo, para julgar as causas do povo que viesse a ele. É tão provável que a palavra do Senhor vai falar também, se não me falha a memória, eu não estou lembrado aqui, mas a Bíblia ela vai dizer que Salomão vai chegar 2 mulheres para eles, né? E aquelas mulheres vão chegar porque uma tinha dormido com o seu filho por cima e tinha acabado matando ele sufocado. E por volta mais ou menos da meia-noite, de noite, a que tinha matado o filho, que tinha dormido por cima, fez o quê? Fez a troca, né? Trocou os filhos, ambos os filhos, que todas as duas deram a luz no mesmo tempo. Então, o que acontece? Ali ela troca, ela se acorda, vê que o seu filho está morto, então troca com a que o filho estava vivo. Quando é pela manhã, toda mãe conhece o filho, e Cristo Jesus também nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece nossos pensamentos, conhece o que nós estamos pensando, conhece o nosso coração, porque ele sonda o nosso coração. Então, acontece que aquela mulher de manhã, ela há algo diferente, ela reconhece que aquele filho não é dela, então elas duas vão ao encontro de Salomão. Por quê? Porque ele era o juiz, ele julgava ali a causa, porque ele era o rei, então ele julgava a causa daquelas pessoas que chegavam ali. Então, quando ele chega de frente ao rei, né, ali, Deus dá uma sabedoria tão grande que ele pede uma espada, manda trazer tipo vamos dizer assim, tipo um banco, um coisa, e manda trazer a criança, e uma mãe diz, não, esse daí é meu, a outra diz, não, ele não é meu, e começa toda aquela discussão ali. Então Salomão faz o seguinte, traga uma espada, bota o menino aqui, vamos partir no meio, a mãe leva a parte e a outra leva a outra. A mãe verdadeira, que era mãe do filho, ela renunciou, ela disse, não faça isso, porque o filho é dela. Ou seja, a mãe verdadeira não queria ver a morte do filho. Aí o que acontece? A outra, Salomão vai perguntar para ela, e tu diz o quê? Aí é como se ela dissesse, não, tudo bem, divide. Aí então Salomão, naquele momento, Salomão entendeu que a mãe verdadeira foi aquela que clamou, que não queria ver o seu filho morto, e entregou para a outra, porque sabia que ele vivo valia mais do que ele morto, que matar uma criança. Então o que acontece? Salomão naquele momento diz, pega a criança e entrega à mãe que não queria que a criança morresse. Está aqui seu filho, de volta. E a outra pagou um preço, foi julgada por mentir. Então é isso que acontece. O que eu aprendo ali é que eu vejo que aquela mãe, ela não queria ver a morte do seu filho, então ela renunciou, dizendo que não era filho dela, era da outra, para não ver a morte do seu filho, né? Então desse mesmo jeito Cristo fez conosco, enviou o seu filho, Deus enviou o seu filho para morrer por nós, porque não queria que nós fôssemos, porque nós estávamos afastados, constituídos da glória de Deus, nós estávamos afastados do Senhor, certo? Então, como se alimentar da palavra? Se alimente-se da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4,
E no versículo 4, onde Jesus é batizado por João Batista, vem uma voz, diz: esse é meu filho, esse é meu filho que eu me agrado. Esse é meu, e vem uma pomba em forma simbolizando o Espírito Santo, Então ali nós vemos o Pai, a voz, vemos o Espírito Santo e vemos o Filho, a Trindade, um só, que é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um só. Então o que acontece? Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, a Bíblia vai dizer que Jesus passa 40 dias e após 40 dias e 40 noites. Após isso, o atentador vem para lhe atentar. No momento mais fraco que Jesus estava ali, estou dizendo fraco fisicamente, mas espiritualmente o nosso Senhor Salvador estava cheio, né? Então o que acontece? No capítulo 4, no versículo 4, Jesus vai dar uma resposta: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que é que procede da boca de Deus? A palavra. A palavra. Deus diz: façamos o sol, façamos a terra, foi feito. Façamos façamos os peixes, foi feito. Façamos isso. Então, tudo através de quê? Da palavra. Então, no Salmo 1 e no versículo 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, antes nós temos que ter esse prazer, essa vontade, esse desejo, né, na lei, na palavra do Senhor, nas escrituras hoje para nós. Na sua lei, na sua palavra, medite de dia e de noite. Então é muito, muito importante nós meditarmos, para que nós não sermos enganados por falsos profetas, né, que surge e está surgindo por aí. Quantos falsos profetas tem por aí enganando as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vou botar só o carregador aqui. Quantos estão enganando as pessoas porque eu falei no começo, por causa que as pessoas não procuram reconhecer a palavra de Deus, não conhecer só a letra, mas sim o dono da letra, que é Cristo Jesus. Josué, no capítulo 1, versículo 8, lá vai falar: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo enquanto está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Tá vendo, irmão? Como é importante. Aqui Deus fala para Josué após a morte de Moisés, que passa agora para Josué, para que Josué atravessasse aquele povo. Deus vai falar: não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é a palavra? O que estava escrito naquela época. Hoje é desse mesmo modo. Então essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Se alimente da palavra do Senhor. Tire um tempo para ler as escrituras. Antes de você ler, eu dou um conselho. Dobre o seu joelho, ore. Diga: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Aí você vai, abre a Bíblia, abre ali no Novo Testamento, aonde Deus tocar em seu coração, e deixa Deus falar contigo. Eu creio que Ele vai falar contigo poderosamente, assim como Ele está falando comigo agora, nesse momento. Eu creio assim, você que vai escutar esse vídeo, o Senhor também vai falar o teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13 diz assim: agora que já se ouviu tudo que está, aqui está a conclusão: tema a Deus, tema honrar e obedeça aos seus mandamentos,
porque isso é essencial para o homem. Para o homem, tá vendo? Então, agora, no versículo 3 diz: agora que já se ouviu tudo isso, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Amém? Então essa mensagem que eu deixo para os irmãos. Tudo que foi falado aqui, a conclusão disso tudo é que nós temos que temer a Deus e temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amém? Então essa palavra eu creio que é uma palavra simples, mas com muito dedicação da palavra do Senhor e um pouco. E eu creio que o Senhor agora falou ao teu coração. Então alimente-se da palavra de Deus. Quando você está lendo, o Senhor está falando contigo. Quando você está orando, você está falando com o Senhor. Certo? Fique na paz do Senhor. Glória a Deus.